Então, muito boa noite a todos. Penso que estarão a ouvir bem. Bem-vindos ao webinário da Zona Verde, Segurança na Internet, proteja os seus filhos. É um webinário que tem por objetivo informar pais e encarregados de educação sobre o funcionamento da internet e os riscos e ameaças que esta poderá esconder para crianças e jovens. Uma das primeiras ideias do webinário será a desmistificação do problema da internet, pois por vezes esta é vista como um monstro incontrolável e incompreensível. De facto, a internet é um universo de informação disponível à distância de um clique, e assim como a sociedade que tem os seus comportamentos positivos e negativos, a internet imita e cria igualmente algumas ameaças, mas é de ressaltar que, assim como no mundo real, existem formas de protegermos as nossas crianças e jovens, educando-os sobre o que devem e o que não devem fazer. Na internet, o processo é exatamente igual. Convém, acima de tudo, estar-se informado sobre o que vai acontecendo na rede. Este webinário está dividido em dois momentos distintos, sendo que num primeiro momento iremos fazer uma curta exposição sobre o tema. Durante esta exposição poderão colocar questões numa caixa de chat que se encontra localizada do lado direito do ecrã. Aqui só verão as vossas questões. Portanto, as questões que outras pessoas que estão a assistir aqui ao webinário estão a colocar não são visíveis, serão apenas visíveis por mim. Após este momento passaremos para um período de perguntas e respostas, onde aqui irei responder a estas questões que portanto, colocaram nessa caixa e também a novas questões que eventualmente surjam durante esse momento. No final, irei disponibilizar um documento em PDF com alguns links para páginas e vídeos com os quais poderão visualizar e aprender também como utilizar filtros de pesquisa e alguns softwares de proteção da navegação dos mais novos na internet. Posto isto, vamos então dar início ao nosso webinário. Vamos passar para uma outra área. E vamos começar então pela nossa pequena apresentação. Muito bem. Iniciamos então com a segurança na internet, como proteger os filhos. Eu inicio normalmente por iniciarmos para vermos quais são os nossos objetivos para este webinário, nomeadamente o que nós pretendemos passar, ou o que eu pretendo passar a todos vocês, e portanto serão estes os objetivos que no final espero ter respondido e completado. Portanto, o primeiro objetivo é desmistificar este bicho da internet. Portanto, tentar demonstrar que a internet tem coisas muito positivas, também tem as suas coisas negativas, como é óbvio, mas que muitas vezes esta situação é extrapolada e é amplificada pelos órgãos de comunicação social e por outros meios e que, portanto, torna-se quase que às vezes um bicho-papão e a internet não, é tudo menos isso. Como qualquer situação que é, digamos, criada pelo homem, tem o seu lado bom e o seu lado mau e, portanto, é tudo uma questão de aprendermos a trabalhar com ela, que nos permitirá depois, mais à frente, a conseguir controlar algumas destas ameaças e alguns desses riscos. Conhecer, portanto, os riscos e ameaças existentes, saber como neutralizar essas ameaças e diminuir os riscos, é outro dos nossos objetivos, saber como utilizar a rede de forma simples e segura, saber também como orientar as atividades das crianças. Obviamente que não podemos pensar que a internet ou aliás as crianças vão estar alheias à internet, elas mais do que ninguém são curiosas e obviamente que nós temos de pura e simplesmente sabê-las orientar nas atividades que elas queiram desenvolver na internet. E por último, conhecer ferramentas de filtragem de conteúdo, desde software e também filtros existentes em motores de pesquisa. Antes de avançarmos então dentro dos conteúdos, eu queria fazer aqui uma primeira sondagem. Esta primeira sondagem tem a ver justamente com a parte de softwares e filtros. Eu queria saber se algum dos presentes
conhece algum software ou filtro de pesquisa de internet para uso familiar. Podem votar. Penso que já todos terão votados. Ok. Muito bem. Eu vou então transmitir os resultados. Como poderão ver, uma grande maioria diz que não conhece. Temos aqui 25% que diz que sim, portanto é bom, quer dizer, já existe algum conhecimento. Nós hoje vamos abordar algumas das situações em que poderemos utilizar estas ferramentas, como as utilizar, mas sobretudo também, e acho que é muito importante também focarmos neste ponto, sobretudo compreender algumas das estratégias que simples, estratégias que não têm a ver com filtros, não têm a ver com softwares, com programações complicadas, nada disso. Simplesmente bases de estratégia para comunicarmos com as crianças e fazê-las compreender quais são estes perigos e como é que elas se poderão proteger. Portanto, vamos voltar novamente aqui à apresentação. Vamos começar então pela parte dos factos. O que é factual em termos da internet? Então, existem neste momento um número digamos, muito grande de utilizadores. São uns 2.200 milhões de utilizadores em todo o mundo. É neste momento, grosso modo, o número de utilizadores da internet. São, em Portugal, 5,4 milhões de utilizadores. O que isto representa é mais de metade da população tem internet ou acesso à internet, ou contacta com a internet. E a rede social em que existe, ou que mais significativa em termos da população portuguesa, é sem dúvida alguma o Facebook, que conta neste momento com 4,7 milhões de utilizadores. Ou seja, se formos a ver, está muito próximo do número total de utilizadores em Portugal. Avançamos então agora para mais alguns dados. O que é a internet, exatamente? A internet é, portanto, uma rede de informação que é estruturada entre computadores, computadores que comunicam com computadores, mas obviamente que nos controles, digamos assim, do computador, ou nos teclados desses computadores, existem pessoas que, na sua maioria, têm boa índole, mas obviamente também existe uma minoria que tem má índole. E obviamente é esse tipo de situações que temos de precaver e utilizar estratégias para evitar que elas nos façam mal e a quem nos diz mais, como é o caso dos nossos filhos ou dos nossos educandos. Permite enviar e receber portanto, informação em tempo real, utilizando e-mail, chat. O e-mail foi talvez o primeiro grande uso massivo da comunicação em tempo real, quando iniciou a internet. Depois foi evoluindo para uma situação de chat em tempo real. Eu recordo-me ainda, isto nos idos anos de 90, de um serviço que existia, que era o MIRC, que era o IRC, que era um serviço de chat em tempo real. E logo aí foi talvez a primeira rede social, se é que se pode dizer assim, uma coisa muito arcaica, mas que depois evoluiu para o Messenger e hoje em dia comunicamos sem qualquer tipo de problema com o Google. O Google tem um serviço de Messenger e também no Facebook, uma vez que também tem esse tipo de serviço. Como eu já referi, também existe a conexão social através de redes temáticas. O Facebook é uma dessas redes temáticas. Existem outras. Existe o LinkedIn, existe, antes até mesmo do Facebook, há cerca de 2, 3 anos atrás, existia o High Five, uma rede muito popular junto de
jovens até, portanto, a rondar à volta dos 12, 13 anos, mas que depois, com a entrada do Facebook, algumas pessoas foram crescendo, obviamente, e outras que foram esquecendo o high five. Neste momento existe o Facebook, e o Facebook é a rede social mais significativa. Existem também uma série de redes novas, e como é o caso do Google+, uma rede, portanto, pertencente ao gigante Google, e também algumas novas redes, como é o caso do Pinterest, e o próprio YouTube. O YouTube é uma rede também social. A única diferença é que realmente o que se troca lá são informações mais ao nível visual e em termos de vídeo. E portanto, como poderão e como saberão com toda a certeza, as redes são construídas à imagem do mundo humano, ou seja, com tudo que existe de bom e tudo que existe de mau. Portanto, tentaremos agora ver quais são realmente as formas de evitar estes problemas. Mas antes disso, eu gostaria de interagir mais uma vez com vocês, e eu vou criar aqui uma janela de chat. Só um segundo, por favor. Vou querer que me digam quais são as vantagens que vêem para os vossos filhos em utilizar a internet. Eu gostaria que me dessem o vosso feedback. Podem escrever aí nessa janela de chat que apareceu agora. Estou à vontade. Há vantagens óbvias. Isso são coisas que facilmente conseguimos vislumbrar. Mas provavelmente, e é isto que eu também vou querer saber, por exemplo, a Ana Cristina Cardoso diz que substitui uma ida à biblioteca, sem dúvida alguma. Isso é uma excelente ferramenta. A internet permite isso mesmo. Tem enciclopédias que estão disponíveis, tem as próprias bibliotecas que disponibilizam documentos também na internet, e portanto é uma ferramenta excelente. O Mário Sá diz também que é uma ferramenta de apoio à aprendizagem, e sem dúvida alguma, tutoriais, qualquer tipo. O Google tornou-se o oráculo dos dias de hoje, e sem dúvida que qualquer dúvida que temos, facilmente conseguimos ver resposta para ela através do Google. Ana Martins diz para partilhar conhecimentos, receber e dar formações, sem dúvida, exatamente. Aqui uma das coisas que é extremamente interessante na internet é que não só se vai buscar a informação, como também se partilha, e é nisso que vive a rede, vive nesta partilha e transmissão que ocorre nas duas vias, e portanto será por aí que faz todo sentido portanto, a internet. O Miguel também diz que partilha e busca de informação. Sem dúvida, é isso mesmo. É esta partilha e busca de informação que permite a internet. Eu vou então agora fechar a janela de chat. E portanto, vamos avançar mais aqui um bocadinho. Então, algumas das vantagens, e como foram obviamente referidas, é que a internet é mesmo um repositório de informação de referência. Notícias, meteorologia, empresas, qualquer empresa nos dias de hoje está ou tem um site de internet onde estão todos os seus produtos. Qualquer jornal, e de tal forma assim é que hoje em dia qualquer jornal tem uma presença na internet, as informações básicas estão disponíveis na internet. A meteorologia também é acessível para qualquer parte do mundo. Conseguimos aceder a qualquer tipo de situação. E de facto, a internet tornou-se num repositório de informação e informação válida. Possibilita também transações. Algo que também que é muito interessante. Podemos ter acesso à compra de produtos estrangeiros, desde livros, CDs, sei lá, programas, software, jogos, etc. Permite-nos pagar serviços, ter acesso à banca, portanto, aos próprios bancos através da internet, fazer compras em supermercados,
todos os supermercados neste momento, exceto, eu tenho a impressão que o Pingo Doce ainda não permite isso, mas eu sei que o Continente tem o Continente Online, o Jumbo também tem uma possibilidade de se fazer isso, o Al Corte Inglês também. Portanto, é possível fazer-se esta troca de transações. Reservas de espetáculos. Hoje em dia tudo é possível através da internet, especialmente em termos destas transações. Outras vantagens são também a possibilidade de comunicação de distância ilimitada. De facto, hoje em dia nós conseguimos ter uma conversação. Hoje, segundo o que eu tenho aqui acesso, a maior parte das pessoas que estão a assistir aqui ao nosso webinário estão na zona de Aveiro, portanto estamos aqui mais na zona norte. Mas nós temos a possibilidade, e teríamos a possibilidade, caso houvesse interesse também, de termos pessoas a assistir do outro lado do mundo, no Brasil, na China, sem qualquer tipo de dificuldade, e elas estariam em tempo real a recepcionar esta informação que estamos neste momento a transmitir. E, de facto, os serviços de mensagens diretas e rápidas funcionam muito bem e neste momento até funcionam ao nível da conversação do videochat, chamado videochat. O Google tem isso neste momento, o Messenger do Windows também tem, o Skype é um serviço com grande qualidade e que permite também isso. E como hoje, por exemplo, estão a ver, estão também todos a ter este webinário, e este webinário tem a ver com uma tecnologia que permite realmente esta comunicação de distância ilimitada. Depois temos a parte das redes sociais, e as redes sociais permitem todo um novo mundo. As redes sociais, e o caso do Facebook, é um caso que avançou mais significativamente nos últimos 4, 5 anos. De facto, a rede social, o Facebook e o Google+, são redes sociais justamente mais vocacionadas para os contactos sociais, como diz o próprio nome, mas também permitem toda uma outra gestão de contactos, desde contactos profissionais. Portanto, o Facebook permite, apesar de estar direcionado para a parte social, também permite toda uma panóplia de contactos que poderão ser profissionais, estudantis, etc. Portanto, os próprios alunos comunicam entre si através da rede social, não só a demonstrar o que está a fazer, mas também através do Messenger que existe nessas redes sociais. Também depois tem aqui uma outra rede social, mas mais direcionada para a parte profissional, que é o LinkedIn. E depois o famoso Twitter. O Twitter, que é aquela rede de informação curta e instantânea. Portanto, outra das redes também importantes. Depois também as vantagens que, como alguns de vocês referiram, como sendo um instrumento educativo e recreativo. Acesso a enciclopédias, talvez a maior enciclopédia já uma vez construída, a Wikipédia, surgiu na internet e é uma enciclopédia que, apesar de ter algumas falhas, é uma fonte credível e onde se pode facilmente ir buscar qualquer tipo de informação, e é informação credível. Obviamente que, assim como aquilo que se lê num jornal ou que se lê num livro, convém ter-se um mínimo de cuidado e não tomar tudo como certo, obviamente, não é? Mas a Wikipédia é neste momento uma referência e vive, obviamente, de uma série de contribuições dos próprios internautas. É uma enciclopédia que é construída pelos próprios internautas. Depois também acesso a tutoriais. O acesso a tutoriais é algo que é também muito importante e é possível através do YouTube, por exemplo. Jogos online, porque não? Os miúdos adoram jogos online e, aliás,
vamos começar antes de outra forma. Os miúdos adoram jogos e o facto de eles estarem online permite-lhes toda uma interação que vai muito além daquilo que permite um jogo estático. E, portanto, também convém uma pessoa ter o conhecimento desta realidade, destes jogos em comunidade. Depois também cursos e seminários à distância, como temos aqui. Uma situação que eu posso-vos também referir e é interessante, e que é um serviço também prestado pela Zona Verde, é o facto da Zona Verde ter o Sabe Mais, que tem a possibilidade de dar explicações à distância. E existe uma série de empresas que o fazem, e portanto essa situação de se poder lecionar à distância, quer em termos de explicações, quer em termos de cursos, é algo também muito interessante e muito válido. E depois também ter acesso à escola. A própria escola hoje em dia publica as notas na internet, as notas estão disponíveis e as pessoas podem votar portanto, toda a pauta relativa às várias disciplinas, mas também existem, eu sei que não são todos, mas existem alguns professores que já, por exemplo, utilizam uma plataforma que é extremamente interessante, que é a plataforma Moodle, que é um sistema de gestão das aulas à distância, ou seja, conteúdos, livros, trabalhos são disponibilizados numa plataforma que é cedida posteriormente através dos formandos a essa plataforma. Muito bem, posto isto, vamos então aqui a uma nova sondagem. Vou querer saber neste momento se sentem que os seus filhos estão sujeitos a riscos quando navegam na internet. Ok, temos aqui uma percentagem já bastante interessante. Eu vou transmitir os resultados e, de facto, é sem dúvida alguma. Existe uma situação portanto, em que realmente os filhos dos jovens encontram-se em alguns riscos. A net tem riscos que estão escondidos em algumas situações, sejam como por e-mails, seja pela parte da comunicação instantânea. Esses riscos existem, são reais e de facto podem provocar problemas muito complicados à criança. E já agora eu gostaria, e vou colocar aqui novamente a janela de chat, gostaria que me explicassem ou dessem ideias de alguns dos riscos que estes jovens estão sujeitos. Vamos aguardar então. Gostaria então que me dissessem alguns destes riscos. Ana Cardoso, informações deturpadas. Sim, é um risco, sem dúvida alguma. Podem ser informações. Eu aqui posso ver por duas situações. Posso ver pela situação de, por exemplo, num trabalho, a criança estar a ir buscar informação que não é formação válida. E obviamente que é deturpada, mas também pode ser visto por outro ponto de vista, que é, por exemplo, alguém que queira convencer a criança a encontrar-se, dar informações que são deturpadas e obviamente que ninguém está a ver do outro lado quem é que está e portanto isso é complicado. A Ana Martins diz que o contacto com pessoas de informação menos própria, sem dúvida. A internet tem acesso a uma série de informação que para uma criança pode ser muito complicada. Portanto, informação de cariz sexual, informação de cariz ilegal, coisas que realmente podem fazer alguma moça na própria criança. O Mário Sá diz acesso a informações impróprias, e lá está. O Miguel Ferreira diz o contacto com pessoas estranhas e com segundas intenções. De facto, Miguel, este é um grande problema. Assim como diz o Mário também diz, o contacto com pessoas estranhas. Isto aqui é talvez a parte mais complicada, o contacto com pessoas com segundas intenções.
A Maria Pereira diz informações pessoais que não devem ser dadas, ora nem mais. Também é algo que é muito, muito perigoso. As crianças, por vezes, não têm noção do impacto que certas informações podem ter se elas as divulgarem. E a Ana Cristina, novamente, diz que também existem jogos que requerem financiamento. Exatamente. Ora bem, Ana Cristina, tocou aqui num ponto também muito curioso, ou seja, existem alguns mecanismos de jogo que implica o pagamento de uma entrada e depois, a partir do momento que esses sites têm a informação do cartão de crédito portanto, que foi dada, acabam por, de alguma forma até simulada, cobrarem por serviços que muitas das vezes não estão ou não estão contratualizados ou que a pessoa inicialmente nem sequer queria. E, portanto, isso também é algo de bastante complicado e que, portanto, teremos de abordar e ver qual a forma de se ultrapassar. Muito bem, voltamos então à nossa apresentação e vamos agora a uma outra, iniciar esta parte sobre os riscos e as ameaças. Então, antes de mais, deixem-me só fazer esta citação. Isto está publicado no portal de segurança das crianças na internet. Dizer a uma criança ou um jovem que deixe de utilizar a internet seria igual a dizer-lhes que não poderiam ir mais à rua ou à escola, porque aí também podem ser vítimas de vários atentados. E, de facto, a internet é isso mesmo. A internet é uma emulação daquilo que a sociedade é, daquilo que as pessoas são. E, portanto, se nós as vamos impedir de ir à internet, porque não queremos que elas estejam sujeitas a alguns riscos, não faz sentido, porque elas, ao andarem na rua, ao estarem na escola, também serão ou poderão ser vítimas de alguns atentados. E, portanto, temos de ser razoáveis, temos de equilibrar a informação, temos de equilibrar portanto, a forma como vamos estruturar toda esta situação da proteção delas na internet. Então, os riscos, como acabaram por dizer na janela de chat de há pouco, exposição em conteúdo inapropriado, conteúdo sexual, conteúdo violento, atividades perigosas ou atividades ilegais. De facto, a internet é rica neste tipo de informação. Facilmente, numa procura através do motor de busca do Google, se consegue aceder a conteúdos de cariz sexual. Qualquer autor se consegue aceder a vídeos violentos, vídeos que incitam à própria violência, e também a existência de informações que obviamente são relativas a atividades perigosas ou ilegais. Por exemplo, só para terem uma ideia, os planos para a bomba atómica estão publicados e existem na internet. Qualquer pessoa pode aceder, ou a criação de uma pequena bomba com materiais simples, materiais como produtos químicos, detergentes ou de outro tipo de situações. Isso é possível de se criar e essa informação encontra-se na internet. E, portanto, é este tipo de situação que nós temos de, obviamente, ter cuidado. Também a possibilidade de abuso físico. Aqui, obviamente, tocamos no ponto da pedofilia. As crianças estão sujeitas, obviamente, portanto, a contactos com pessoas estranhas, através das redes sociais, dos messengers. Basta que elas tenham um simples e-mail que poderão, caso esse endereço caia nas mãos de alguém menos bem intencionado, facilmente consegue contactá-la, e é só a questão de aliciar mais ou menos a criança e facilmente ela consegue ser aliciada nesse aspecto. A cedência de informação pessoal.
Portanto, a criança facilmente também é coagida a aceder a informação pessoal que pode colocá-la em perigo. Informação que vai desde horários de saída da escola, a escola em que frequenta, etc. E depois, obviamente, a possibilidade de danos legais e financeiros de terceiros. E aqui estamos a falar de, portanto, a cedência de informação que pode ser, por exemplo, dos pais, informação financeira, informação a nível de cartões de crédito, que podem depois implicar em sérios problemas. E, portanto, isto também é algo que tem de ser muito bem visto. Então, passamos agora para um outro tema, e é outra ameaça também real, que é a questão do ciberbullying. O que é exatamente isto do ciberbullying? O ciberbullying é um ato intencional de denegrir, ameaçar ou humilhar, ou executar qualquer outro ato mal intencionado que é dirigido ao outro, recorrendo-se, portanto, das tecnologias de informação e comunicação. Estes casos têm vindo a ser bastante noticiados nos últimos anos. Jovens que efetuam vídeos em que executam situações bastante mais graves e que depois as colocam online na internet. Portanto, este tipo de situação é algo que é recorrente e que é muito complicado de se lidar, porque apesar da internet haver formas de se conseguir chegar à origem de algumas situações, ainda existe uma certa névoa de anonimato e, portanto, em certas situações torna-se difícil de chegar à origem de quem executa estes atos. Então, uma das questões que se põe é como é que se detecta que uma criança está a ser vítima de ciberbullying. Isto normalmente quando elas tentam evitar aceder aos computadores ou aos aparelhos tecnológicos, telemóvel, etc. Normalmente há aí começa a levantar alguma suspeita. Isso é talvez um dos primeiros sinais. A outra é ter atitudes de ansiedade no recebimento de e-mails ou de mensagens que lhe enviem para o telemóvel ou mensagens através do Messenger. Portanto, este tipo de atitudes também pode levantar o alarme em relação a isso. O facto também de se isolar da família, dos amigos, dos colegas, de tentar evitar ir a eventos sociais, ter muita ansiedade em ir para a escola, isto são também sinais de que algo não está a correr bem. E também o facto de evitar conversar sobre o uso do computador ou do telemóvel. Portanto, este tipo de situação, ou seja, de tentar evitar então, porque é que tu não estás antes usavas do telemóvel com tanta tão regularmente e agora deixaste de usar eu não apetece, não quero. Esse tipo de situação não quer dizer que seja imediatamente, mas convém estar alerta e tentar saber o porquê deste tipo de atitude, de mudança de atitude em relação, portanto, à atitude normal. Bom, eu vou agora colocar novamente aqui a janela de chat e eu gostaria de saber o que é que fariam caso detectassem que o vosso filho ou os vossos filhos estivessem a ser vítimas de ciberbullying. O que é que fariam? Exatamente que tipo de atitude é que tomariam? Ora bem, a Ana Cristina diz que conversava calmamente com ele. E sem dúvida, Ana, e é justamente isso. É muito importante haver uma comunicação com o filho. Digamos, a base para se resolver estes problemas parte justamente de haver uma comunicação salutar com ele. Uma proximidade, tentar perceber o que é que se passa
quem é vítima de ciberbullying não tem culpa, ou à partida não tem culpa. Há um agressor e ele está a ser a vítima disso. E, portanto, a pior coisa que poderão fazer é afastá-lo da internet. É dizer, a partir de hoje, acabou-se a internet, acabou-se telemóveis, acabou-se. Não, isso não. Isso é talvez até criar uma bola de neve maior do que aquela que é o início desta situação. A Maria Pereira diz que tentaria entrar em contato com o agressor. Sim, poderia ser possível, Maria, mas também existe aqui uma outra situação em que muitas das vezes nós não sabemos quem é o agressor e nem existe uma prova concreta de quem é o agressor. E, portanto, é difícil saber. Há, talvez, hipoteticamente, uma ideia de quem poderá ser. Mas outras situações, imaginem, alguém que coloca um vídeo no YouTube, muitas das vezes não sabemos quem é que eles são. E, portanto, torna-se difícil. O Miguel diz que, em primeiro lugar, era conversar com ele. Depois logo se veria, exatamente. Miguel, concordo plenamente. A conversa, a comunicação, em primeiro lugar. Depois a Ana Martins diz que alertava para a questão o que deve ser feito com caráter preventivo e não a posteriori. Exatamente. É assim, convém, obviamente, eu percebo a ideia da Ana Martins, é tentar o que é que deve ser feito para se evitar este tipo de situação. Ana, assim, muito sinceramente, não há muito que se possa fazer para se evitar isto, porque o ciberbullying pode acontecer pura e simplesmente por um miúdo achar que não está, que não gosta do outro, pura e simplesmente, e encontrar ali uma forma de o chatear, de o atormentar, com base numa nuvem de anonimato. E, portanto, isso é um bocadinho difícil de se conseguir prevenir. Obviamente que existem aqui coisas que nós podemos depois fazer e para tentar resolver este problema. O Miguel Pereira diz que depois de verificar o que realmente estava a passar, passava a outra fase. Sim, ok, claro que sim. Convém, obviamente, saber o que é que está na base disto tudo. A Ana Cristina também diz que o agressor também pode necessitar de ajuda e não de o criticar ou julgar. Bom, Ana Cristina, os estudos comprovam que normalmente os agressores em alguma altura da vida também já foram os agredidos. E, portanto, convém realmente ver que isto é um problema que tem que ser resolvido pela base. Obviamente que o agressor terá a sua culpa, mas ele tem de ser chamado à atenção sobre o ponto de vista do que é que está a fazer de mal. E, portanto, obviamente que aqui convém ser resolvido de forma a tentar vê-lo não só como agressor, mas também que ele foi já, hipoteticamente, uma vítima. O Mário Sá diz que acha que tentaria conversar com ele e mostrar que está ao seu lado para resolver a questão. Sem dúvida. Uma das primeiras coisas que é essencial é atuar imediatamente. Isso é algo que é necessário para resolver o problema de raiz e não deixar o problema escalar. Isso é essencial. A Ana Matias diz também que concorda, mas corremos menos riscos quando estamos alerta para os mesmos, sem dúvida. Portanto, aqui o que eu proponho, Ana, é tentar estar um bocadinho à frente, de conhecer o problema, tentar ver de que forma é que ele pode ser selecionado. Então, uma das coisas que eu acho e não sou só eu, isto é obviamente também tendo em conta portanto, as informações que estão disponíveis para resolver os problemas de cyberbullying, é falar, portanto, atuar imediatamente, falar com a criança, tentar perceber o que é que está a passar, como aliás vimos ainda há bocadinho, falar sabendo quem é o agressor, falar com os encarregados da escola, com o diretor de turma, falar e se for necessário, depois subir na cadeia hierárquica da escola, até mesmo ao diretor executivo da escola. Portanto, este tipo de situação é essencial que seja debatida de maneira a tentar localizá-la e não deixar que ela escale. Depois, uma coisa muito importante
numa situação em que, obviamente, depois seja necessário provar, devem guardar todo tipo de provas. Guardem as mensagens, guardem os e-mails, todo tipo de troca de mensagem entre o agredido e o agressor. Convém que tenham essa informação guardada para eventualmente ser utilizada para provar que há realmente ali um problema. Depois, uma outra possibilidade que pode ser, algo que pode ser feito, por exemplo, se o ataque ocorre via um programa como o Messenger, podem bloquear os agressores. Podem, através do e-mail, é possível, sabe-se quem é o agressor, pode-se executar um bloqueio e a partir daquele momento deixa de haver mais comunicação entre o agredido e o agressor, pelo menos em termos desse programa. Outra situação é falar também com o agredido, com a criança agredida e dizer-lhe para ela tentar evitar ao máximo e não responder às provocações. Normalmente o agressor é motivado por reação e, portanto, convém que não exista uma reação por parte do agredido, porque isso só vai fazer com que o agressor veja que o agredido está, de alguma maneira, tocado com aquilo e que realmente há uma reação do agredido e, portanto, aquilo só tende a escalar. E se acha que realmente há aqui um risco de físico, de contacto físico e contacto grave, então aí a primeira coisa a fazer é contactar a polícia, ou a PSP, ou a Polícia Judiciária, porque eles têm brigadas que estão responsáveis por este tipo de situação, do ciberbullying e de outras complicações. Isto é, digamos, quase uma situação criminal, não é? E portanto, tem áreas que realmente referem todo este problema e que poderão dar uma ajuda preciosa. Muito bem, avançando então em termos da nossa apresentação, então, vamos para a questão, a chamada questão para os 100 mil euros, não é? Como se costuma dizer. Como neutralizar estas ameaças e diminuir os riscos? Então, de facto, o que podemos fazer? A primeira coisa é essencial. Para se criar uma certa proximidade entre si e o seu filho, o seu educando, convém realmente fazerem esta experiência da navegação na internet em conjunto, porque não? Podem torná-la uma experiência até agradável. Eles primeiro ficam, se calhar, a saber sobre novos temas, sobre novas situações, mas também, por outro lado, pelo seu lado, vem a possibilidade de ver o que ele procura na internet e portanto, começa digamos, a traçar aqui um perfil do seu filho, do seu educando, para saber quais são, digamos, os hábitos dele. O ponto obviamente, é explicar aos filhos o que é a internet. Explique-lhes, diga-lhes como é que é constituída, que não é só a comunicação entre um computador e outro, é a comunicação entre pessoas, que existem pessoas boas e pessoas menos boas, digamos assim, boas no aspecto de índole, e portanto que é essencial eles terem cuidado e não incitarem contactos com pessoas que não conhecem. Explico que existem riscos na navegação e que eles não devem ceder informações pessoais, informações como a localização, a escola onde andam, os amigos, de onde são, etc. Ou informações até que, como números de telemóveis, e-mails, tudo isso. Eles têm de perceber que são informações que, se houver alguém mal intencionado, pode facilmente chegar a eles através dessas informações. A outra é colocar o computador num espaço comum a toda a família. Por que não? Coloque o seu computador, o computador que é cedido pela família, na sala. É uma forma de, primeiro, todos estarem juntos no mesmo espaço.
E facilmente também pode ter uma ideia mais concreta também por onde ele navega. Portanto, isto também é muito importante. E por último, acompanhe o histórico de utilização do motor de busca. Ora, o que é que isto é? Todos os browsers, todos os programas de pesquisa na internet, o Internet Explorer, o Chrome, o Mozilla Firefox e outros, mas estes são os principais, têm a capacidade de coletar toda a informação relativa à pessoa e àquilo que a pessoa procura na internet. E, portanto, essa informação chama-se o histórico, ela é acedida através do motor de busca e, portanto, podemos saber a qualquer hora o que é que portanto, a criança que esteve naquela hora, a que é que ela esteve a aceder. E, portanto, é muito importante. Eu penso que, se calhar, alguns de vocês estão a pensar que isto é uma forma de entrarem na intimidade da criança. Mas eu acho também que é muito importante explicarem à criança que fazem isso, que fazem esse tipo de acompanhamento, o acompanhamento histórico, para ela perceber portanto, que tem um controle e que a única razão pela qual o fazem é para que ela se sinta mais segura e para evitar que realmente existam ataques que podem ser complicados. Passamos então mais à frente. Outra situação que é também praticamente óbvia é o estabelecimento de regras e limites razoáveis para a navegação. E quando eu digo aqui razoáveis, bom, isto eu não vou dizer, não, limitem apenas a 1 hora por dia, ou limitem a 2 horas, ou então se passar as 4 horas é completamente errado. Cada caso é um caso, e cada altura é uma altura, e portanto convém aqui que exista um equilíbrio. Não, obviamente, não deixe passar um dia inteiro a surfar na internet, até porque depois se torna complicado para si também fazer o controle daquilo que da informação que ele está a aceder, mas também por uma questão de evitar uma maior exposição. Bom, e aí também existe essa situação. Mas as crianças têm de ter regras, existem, e a educação parte por essas regras, por limites, e elas têm de saber, porque a própria sociedade é regida por isso, e portanto, se elas também o tiverem na sua navegação na internet, é algo que elas vão ver mais tarde, que é importante e que serviu para as formar como sendo pessoas sensibilizadas e para os riscos e para os problemas que a internet pode trazer. Depois, tem a possibilidade de instalar softwares e filtros de navegação. Ora bem, eu tinha aqui previsto fazer uma demonstração de algumas dessas situações. Eu vou passar aqui a uma área, portanto, onde vou compartilhar a minha tela, e vou demonstrar como é que poderão aceder a duas dessas situações. Eu vou começar por demonstrar aqui, eu tenho o Windows 7. E o Windows 7, eu vou só aumentar aqui a vossa área para conseguirem visualizar melhor. Portanto, isto é tanto. Ora, eu penso que neste momento conseguem ver, não era bem isto aqui. É aqui esta área que eu tenho. Portanto, neste momento estão a ver, para aceder, vamos ver como acederem ao serviço de controle parental do Windows 7. Então, vem aqui a painel de controle. E nesta área do painel de controle tem aqui a possibilidade de selecionar configuração ou configurar restrições de acesso para qualquer utilizador. É importante que no vosso Windows tenham várias contas configuradas, todas elas protegidas por palavra-passe, de maneira a que, por exemplo, uma delas possa ser do seu filho ou filha, e a outra tem que ser a sua e tem que estar como administrador.
E então aqui nós podemos criar, portanto, a conta. Eu criei aqui, o meu filho não se chama Joãozinho, mas eu inventei aqui um nome para poderem aceder, portanto, para verem como é que se cria aqui uma conta. É criada, portanto, esta conta e depois, ao clicarmos aqui nesta área, vai-nos aparecer aqui uma entrada no Windows Live. O Windows Live é, digamos, uma área na internet onde podemos ter acesso a toda a navegação que é executada por nós. Portanto, eu vou só pôr aqui a minha palavra passe. Portanto, peço desculpa. Exatamente. E ele está neste momento aqui na área da segurança familiar. Ele tem aqui a possibilidade de fazer a filtragem web, ou seja, que permite bloquear sites para adultos, permitir websites da lista de autorizados, chat web. Tem a possibilidade aqui também de executar um relatório de atividade, saber o que é que foi visitado, os jogos que jogaram e o tempo de utilização do PC. Isto também aqui é possível ser visto. Depois também o tipo de pedidos. Imagine que o seu filho queria ver um site qualquer que está fora deste filtro, mas que ele não consegue aceder. Ele pode fazer um pedido para visionar o site e esses pedidos depois poderá consultá-los e se achar que faz sentido ele poder visitar esse site, clica aqui e diz que sim, aprova, portanto, e tem a possibilidade de ele depois, de uma próxima vez, entrar nesse site. Depois, o limite de tempo. Escolher dias e horas em que a criança pode utilizar o PC. Podemos estruturar um calendário e dizer quais são os dias e as horas a que a criança pode aceder, inclusive ao ponto de dizer quantas horas é que pode estar online. Depois, restrições de jogos, se pode ou não jogar os jogos. Restrições de aplicações, também as aplicações que são utilizadas pelo computador. Uma outra situação também muito importante é a possibilidade de criarmos filtros no Google. O Google é o motor de busca mais utilizado em todo o mundo. E certamente se a criança resolver efetuar alguma pesquisa, vai efetuá-la através do Google. Mas o Google, e penso que não existe muita gente que saiba disso, o Google tem uma ferramenta interna que permite justamente executar uma pesquisa e bloquear todo tipo de conteúdos de cariz sexual ou sites que de alguma maneira tenham algo, ou sejam referidos como mais complicados em termos do seu conteúdo. E portanto, como é que se acede a essa possibilidade? Portanto, executa-se uma procura qualquer, vamos, por exemplo, ver uma procura por crianças. Pronto. E automaticamente aparecem aqui as várias pesquisas, portanto, os resultados. E depois vimos aqui esta roda dentada e temos aqui a parte de definições de pesquisa. Nesta área aqui, de definições de pesquisa, nós podemos fazer um filtro de pesquisa segura. Se portanto, usarem esta área aqui de filtro, sem filtro, moderado ou rigoroso, isto que vai acontecer é que quem efetuar pesquisa através deste browser, deste programa de browser na internet, vai ter o filtro, portanto, bloqueado a esta área. Mas facilmente se consegue aceder à área de definições e passar o filtro de rigoroso para moderado. Portanto, e as crianças, como sabem, executar todo tipo de truques para aceder ao que elas querem, facilmente elas conseguem chegar aqui. Mas então, nós temos uma outra possibilidade, que é bloquear com uma password. Nós vimos aqui esta área que diz aqui bloquear pesquisa segura e automaticamente inserimos a nossa palavra passe, que é a palavra passe que só nós é que conhecemos, e colocamos aqui a palavra passe.
automaticamente o que é que vai acontecer? Os sites vão aparecer todos com esta imagem aqui das bolinhas, a bola azul, a amarela, a vermelha e verde. Isto significa que o filtro está ativado. E, portanto, qualquer pesquisa que seja feita está filtrada e, portanto, só se consegue tirar esta filtragem inserindo novamente aqui a palavra passe. Okay? Portanto, este tipo de situação, ou seja, a pesquisa pelo browser está totalmente filtrada através deste bloqueio. Uma coisa muito importante, é necessário fazer este bloqueio em todos os web browsers que tenham no computador. Ou seja, é necessário fazer isto para o Internet Explorer, é necessário fazer isto para, por exemplo, o Firefox, e é também necessário fazer isto para o Chrome. Portanto, se tiver os três browsers instalados no computador, é necessário fazer isto. Porque, por exemplo, se fizer aqui só no Internet Explorer, os outros dois não têm essa filtragem e a criança pode aceder livremente através do outro browser. Ok? Pronto. Visto esta situação de como é que se acede a estas áreas, voltamos novamente então à nossa apresentação. Agora estamos quase a terminar, eu também não me vou estender muito mais, já estamos a chegar a 1 hora de webinário. E então, nós tínhamos ficado na parte, portanto, da instalação dos softwares e filtros de navegação. Outro ponto a seguir, manter uma comunicação salutar com as crianças, de modo a que estas não se abstenham de solicitar a sua ajuda. De facto, isto é muito importante. A criança tem de perceber que pode confiar em si, que não vai ser um polícia que vai estar ali para, entre aspas, a chatear. Ela tem de perceber que tem de ter uma comunicação interessada, mas sem ser, ao mesmo tempo, extremamente restritiva. E, portanto, isto é extremamente importante. É o dito equilíbrio. Tem de haver um equilíbrio de ambas as situações. E depois explicar à criança quem é o universo de pessoas consideradas de confiança ou seguros. Ou seja, os amigos são, os familiares são, os pais são, mas pessoas ou amigos um bocadinho, ou colegas, digamos assim, que não se conheçam tão bem, ou por simplesmente pessoas que acedem ao e-mail da criança e enviam e-mails de querer falar com ela, ou mensagens, todo este tipo de situação tem de ser explicado. E tem de ser explicado sob o ponto de vista que as pessoas podem realmente, as crianças podem depois ter problemas graves com isto. Okay? Aquela situação, a frase típica, quando estás na rua não falas com estranhos. E na internet também deve ser a mesma coisa. Na internet não se deve falar com estranhos. Pelo menos enquanto somos crianças, jovens. Depois, obviamente, teremos um certo juízo e uma certa mais experiência para percebermos quem é que são as pessoas em quem poderemos confiar, mas nesta fase de criança e de jovem adolescente convém que as crianças percebam que elas estão sujeitas a graves problemas, a riscos complicados. E, portanto, isto é muito importante. Portanto, e que estratégias é que poderemos comunicar à criança? Lá está, ter o dito equilíbrio. Estimula a criança a pôr em questão possíveis contactos. Desenvolva o sentido crítico. Isto é muito importante. Se alguém marcar um encontro num local remoto, não seja afastado de espaços públicos, ponha a criança a pensar, já viste, aquela pessoa marcou ou tentou marcar contigo num sítio onde não está ninguém, não achas isso suspeito? Ou então marcou numa hora em que tu não estás com os teus pais e os teus amigos, também não achas isso suspeito? É óbvio que é, eles querem afastar-te das pessoas, ou marcar encontros sem a presença de pessoas maiores ou dos teus amigos. Aqui é preciso criar na criança este tipo de
de sentimento que realmente há aqui qualquer coisa de estranho, há aqui qualquer coisa de errado, aquela pessoa está a fazer qualquer coisa que não é muito normal e portanto, o criar este tipo de sentido crítico é essencial e ela própria depois vai acabar por desenvolver mais à frente, sem dúvida alguma. Informar sobre o que é informação pessoal. E isto é explicar à criança o que é que ela não deve transmitir. Não transmitir a localização dela, não transmitir os seus dados pessoais, onde mora, onde estuda. Eu não me canso de bater nesta tecla. Isto é extremamente importante. Elas têm de perceber que a qualquer momento qualquer pessoa pode aceder ao sítio onde ela vive, ao sítio onde ela estuda, que é o trabalho dela, não é? E ao percurso que ela faz, por exemplo, entre casa e a escola. E, portanto, isto é essencial transmitir. E depois, obviamente, aqui eu penso que isto é a frase-chave: falar com o seu filho. Fale com ele, inteire-se dos problemas dele. É algo que é essencial e, portanto, que a criança depois acaba por valorizar e por perceber uma série de situações antes de eles acontecer. Acho que foi a Ana Martins que falou ainda há bocado que tem-se de se prevenir e este webinário é focado sobretudo nesse aspecto. Há coisas que não se conseguem prevenir. O ciberbullying é muito difícil de se prevenir, mas o facto de se falar deste tipo de informações que elas não devem transmitir e o tipo de contactos que elas não devem incitar com estranhos é essencial. E isso só se consegue vendo uma comunicação com os filhos. Deixo-vos aqui também algumas entidades de apoio, caso haja algum problema. A polícia é a primeira situação que devem recorrer. Eles têm meios, nem sempre são os mais atualizados, mas têm todo um conhecimento, um know-how que permitem, de alguma maneira, chegar ou resolver algum destes problemas levantados aqui. Depois também é possível fazer denúncias de conteúdos ilegais através do site da internetsegura.pt. Existe este site aqui que é http://linhaalerta.internetsegura.pt. Não se aflijam em tirar ou não se incomodem em tirar esta informação, que eu vou-vos ceder aqui um documento em que isto vai estar tudo, em que podem fazer o download e, portanto, está esta informação toda. E depois também tem a linha de ajuda à segurança na internet, o 808 91 90 91. É um número até relativamente simples de se decorar e poderão dar-vos apoio relativo a esta situação. E depois também existe a linha SOS Criança, que é o 116 111. Isto é uma linha um bocadinho mais generalista, mas também tem conteúdos e conhecimentos que poderão ajudar-vos numa hipotética situação de problema. Então, vamos chegar ao final do nosso webinar, vamos chegar às conclusões, não é? As conclusões essenciais. Base de tudo, comunicar com o filho. Explique-lhe os riscos e as ameaças que podem existir na internet, essencial. Explique que tipo de informação pode publicar e que não pode publicar na internet. Crie hábitos de segurança. Explique ao seu filho o que é que ele deve fazer para evitar que a informação caia em mãos erradas. Desenvolva o sentido crítico da criança / jovem, essencial. De pequenino se torce o pepino, não é? Como se costuma dizer, e de facto, se começarmos a explicar à criança que existem riscos e que elas devem perceber que há coisas que fogem às vezes fora do habitual e que elas devem estar alertas para isso. E, portanto, isso é essencial. E a instalação de softwares e filtros de proteção parental pode ser e deve ser implementado, uma vez que poderá proteger de uma série de situações. E depois, no caso de ataque, contactar entidades de proteção, como aquelas que nós vimos atrás. Resta-nos então a agradecer pela atenção. Se quiserem, eu criei no
Facebook um grupo de discussão. O grupo chama-se Segurança na Internet, proteja os seus filhos. Este grupo de discussão é um grupo fechado, portanto está fechado às pessoas que estão aqui na nossa webinário. Mas é muito simples, basta apenas fazerem uma pesquisa, portanto, na janela de pesquisa do Facebook por segurança na internet, proteja os seus filhos, que automaticamente aparece esse grupo, peçam o acesso e eu obviamente terei todo o prazer em fazer-vos membros do grupo e poderemos depois também partilhar alguma informação mais interessante e alguma problemática e, portanto, tentar resolver alguma situação que necessitem. Passamos então agora para a parte de perguntas e respostas. Isto é um período onde poderão executar as vossas questões. Tem aqui uma caixa do lado esquerdo. Poderão colocar as vossas questões. Não sei se têm alguma ou então se tudo foi resolvido. Eu vou aguardar aqui um bocadinho. Também um bocadinho aqui mais à frente. Sim, Ana Martins efetuou aqui uma questão. Eu gostaria de saber como acede à roda dentada. Muito bem. Ana Martins, então é simples. Apenas consegue fazê-lo no Firefox. A Ana tem de estar logada no Google. Ou seja, o Google tem uma área que portanto, permite fazer um login. Okay? Só depois de estar feito esse login, poderá fazer ou ter acesso a essa roda dentada. A roda dentada só aparece na altura em que executa uma pesquisa sobre um tema qualquer, efetua essa pesquisa e automaticamente essa roda dentada surge do seu lado direito. É quando lhe aparecem os resultados da pesquisa. Okay? E assim já a Ana Martins diz que já o fez e não surge. Ana, está neste momento fez o login no Firefox, aparece de imediato. Possivelmente, Ana, porque estará logada no Firefox. Não sei se poderá depois dar um feedback em relação a isso. O Miguel Ferreira não tem nenhuma questão. Ok, nada, terei todo prazer. Qualquer coisa, Miguel, esteja à vontade. Ana Cristina Cardoso diz que de momento está elucidada e não tem nenhuma questão a fazer, mas estará atenta. Ok, muito bem, Ana Cristina, terei todo prazer em tê-la noutros webinários. Ok, a Ana Martins diz que está logada em ambos. Ana, deixe-me só verificar aqui na minha área, ver se eu consigo também aceder. Eu estou a utilizar o Chrome. E quando eu faço, portanto, acedo ao Google, só um segundo, exatamente, eu executo aqui uma pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa pelo Portugal. Ok, exatamente. Pronto, no Chrome, a roda dentada aparece na barra preta em cima, ao lado de, caso esteja, portanto, logada, não é? Ao lado da sua fotografia. O Chrome tem, portanto, quando faz o acesso e fez o login, tem ao lado da sua fotografia, do lado direito, portanto, o mais à direita possível, tem aí uma roda dentada. E depois tem, quando clica lá, tem definições de pesquisa. Não sei se já conseguiu aceder. Ok, já resolveu. Ok, já está. Pronto. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão. Eu vou passar aqui... Ok, nada, Ana. Eu vou passar então primeiro, antes de passar à área da situação em que vou ceder, portanto, o documento, eu gostaria, por favor, que dessem o vosso feedback em relação a este webinar, como é que ocorreu. Gostaria que me dessem esse feedback para depois então nós passarmos à área de finalização. Eu também faço aqui uma questão relativamente ao melhor horário para este tipo de webinários, uma vez que eventualmente mais à frente poderemos ter a possibilidade de executar
este tipo de eventos num horário mais conveniente para todos. Portanto, penso que poderá ser interessante nesse aspecto. Penso que todos já deram o vosso feedback. Vamos então passar para a área de fim. Então aqui na parte nesta janela aqui em baixo dos arquivos terão a possibilidade de aceder ao arquivo de segurança na internet, que é, portanto, peço desculpa, entrou aqui a música, que é a área em que poderão fazer o download desta informação. Têm de clicar, portanto, no fecheiro e clicar depois no botão salvar no meu computador. Vai entrar dentro de um browser, portanto, de uma página de internet, e depois fazem o download da informação. Pronto, penso que é tudo por hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixá-la no meu e-mail, luisgraca@zonaverde.pt, e estou à disposição para qualquer situação. Uma muito boa noite para todos e até à próxima.